Olá, essa é mais uma edição do programa Passeio pelo Céu. O programa de hoje será um programa especial sobre o aquecimento global, onde eu vou apresentar uma visão que é um pouco distinta da visão apresentada pelo Painel Intergovernamental de Mudança Climática, o IPCC. Nós vamos tentar analisar a partir da influência da radiação solar sobre a mudança de temperatura aqui na superfície da Terra. Então nós vamos poder apresentar alguns dados, né, de trabalhos recentes publicados por alguns grupos, né, de pesquisadores do mundo que encontraram uma relação direta entre a variação da temperatura na Terra e a atividade solar. Então vão ser alguns dados novos, recentes, e alguns que já são conhecidos, né, mas com uma nova interpretação. Mas antes de falar diretamente sobre o aquecimento global, não é? A imagem da Terra aqui é tão bonita, não é? Que a gente imagina agora que em breve vai estar essa ideia no imaginário popular, uma Terra tão quente. Não é? Vamos ver realmente o que tem de mito, não é? E quais são os dados que existem e quais interpretações para esses dados, que há interpretações distintas para esses dados. Mas antes vamos ver algumas imagens bonitas do nosso planeta. Vemos aqui uma imagem, né, do nosso planeta visto do espaço, né, e uma sequência de belas imagens, né, obtidas a partir do espaço, mostrando a beleza do nosso planeta. E agora vamos ver alguma sequência de imagens também aqui do nosso planeta, né, que a gente convive, né, ambientes que a gente conhece bem, né, e às vezes a gente não percebe, né, a beleza desses ambientes, quando a gente pode observar depois deles mais distante. Essas são imagens fornecidas pela Unicef, né, que é uma propaganda na divulgação de Belize. A maior parte dela se refere a esse país, que também é um país muito bonito, como o nosso, né, como o Brasil, né, com tanta riqueza, beleza que a gente tem na nossa fauna, flora, né, então isso aí mostra o porquê proteger esse nosso planeta. Bom, aí nós temos uma primeira sequência mostrando a presença do homem, né, sua interação com o ambiente. E quando agora falando em ecologia, né, também a gente for analisar o que ocorreu no século XX, nós, se fizermos só análise no século XX, a gente vai ver que a maior parte dos danos, né, ao ser humano foi causado por semelhantes. Mas se a gente fizer uma comparação agora do número de mortes causadas nas guerras, né, e também o que essas guerras levaram, né, ao deslocamento de grande parte da população, foi maior do que todas as tragédias naturais, né, do século XX. Então, em estimativas, né, a gente vê tristes imagens aqui de conflitos, e aqui estão as guerras, se a gente for somar, estimativas bem conservadoras, que nós estamos vendo aqui, sobre os dados de algumas guerras desse século. Claro que ocorreram muito mais, né, a gente pode falar nesse século XX, aproximadamente, algumas pessoas já comentam em valores próximos de 200 milhões de mortos em conflitos. Quantos foram deslocados em relação a esses conflitos? Né, que só num ataque, né, como esse aqui de uma bomba atômica de Hiroshima, depois a outra em Nagasaki, já se fala em centenas de milhares de mortos. Né, então, a gente já pode ver como a ação do ser humano também causou danos graves, né, mais do que todas as ações somadas que a gente pode ver das tragédias naturais, né, do século. Né. Isso aqui é um ataque no Vietnã, né, a imagem das pessoas sofrendo o efeito, né, de agentes químicos que foram utilizados, que também foram utilizados para destruir florestas onde estavam os guerrilheiros. Né. Então a gente mostra que o ser humano também teve uma ação muito danosa, não só para o ambiente como um todo, também para os seus semelhantes. É maior do que qualquer tragédia natural. Somado às tragédias naturais, as grandes guerras e esses conflitos com frequência estão ocorrendo, inclusive agora, né, trouxeram também danos irreparáveis, né, que são vidas que são perdidas. Então, quando a gente fala também na conservação também do ambiente, também está falando também na valorização da vida. Então, nós vamos ver agora alguns dados relativos a efeitos que são causados, que a gente imagina que são causados simplesmente pelo movimento do nosso planeta, né, e a atividade do Sol. Então, um sérvio, né,
que ficou famoso depois, né? Na época não levaram muito a sério, né? Não foi a teoria dele, levou muitos anos, né, para ser aceita, né? Que são os famosos ciclos de Milankovitch, que ele fez uma relação, né, nos primeiros anos, né, do século XX, né? A gente já fala do primeiro trabalho publicado em 1920, mostrando que há diversos movimentos da Terra que a gente já conhece, né? Que é a precessão, né, que ela leva 26 mil anos para poder fazer uma precessão completa aqui. E, além disso, tem a órbita também, é uma elipse, mas essa elipse ela também tem um movimento, né, o eixo dela se desloca. Então, e esse aqui também, esse eixo também tem um movimento também para cima e para baixo, além de ter esse movimento assim, ele também muda um pouquinho a inclinação do eixo da Terra. Então, somada a periodicidade desses movimentos, o Milankovitch conseguiu tentar mostrar, né, o surgimento, né, dos períodos glaciais a partir desses movimentos da Terra em relação ao Sol, né? E aí está associado à variação da atividade solar. Então, a gente vai poder ver alguns dados em relação a isso, da periodicidade do movimento de precessão, da obliquidade, né, que o ciclo aqui são ciclos que vão até 26 mil anos, esse da precessão, 19, 26 mil anos, da obliquidade fala em 41 mil anos, da excentricidade da Terra, né, do eixo da Terra, a órbita da Terra em torno do Sol, variação da excentricidade, tem vários ciclos também. Aqui a variação da energia solar sobre a superfície terrestre, né, está associado à atividade solar, conjugando esses fenômenos, né, e também está associado a esse movimento todo, né, do período. Então, se muda a inclinação, muda a região da Terra que vai receber, né, uma incidência maior de radiação solar ou não. Então, isso elevou, e aqui estão os estágios de glaciação da Terra. Então, esse Milankovitch conseguiu associar esses estágios de glaciação da Terra a esses movimentos do planeta. Então, mostra que é uma consequência natural do movimento da Terra. Claro que naquela época ele também não pode falar em ação humana, está falando de períodos que nem o ser humano ainda não habitava aqui, na Terra, né? Então, e agora vem, né, o principal fator que um grupo de pesquisadores associa, né, a variação da temperatura nesses últimos anos na Terra, que é a ação da estrela mais próxima da gente, que é o Sol, né? Então, essa aqui é uma imagem do Sol, né? E a primeira grande alerta quando a gente fala no Sol é que nunca se deve olhar diretamente para o Sol, né? Isso pode levar, inclusive, se for olhar com instrumentos, que ocorra a perda da visão. Então nós vamos ver agora, só para a gente, como está falando do Sol, vamos ter uma ideia real do tamanho, né, do Sol. O Sol tem aproximadamente quase 1.400.000 quilômetros de diâmetro. Então, ver como a Terra é muito pequena. Júpiter, 142.000, quase 143 mil quilômetros. E a Terra é um pouquinho menos de 13 mil quilômetros de diâmetro, 12.756. Aqui são dados de diâmetro equatorial. Então, só para ter uma ideia de comparação de tamanho, vamos ver agora próximo, em escala de tamanho, para a gente ver que um efeito, qualquer uma atividade mais intensa do Sol, aqui nós temos o Sol, próximo a ele o planeta Júpiter, em escala de tamanho. Abaixo, né, a gente vai ver Saturno, que são os 4 gigantes gasosos, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. E agora o planeta Terra, que é onde nós vivemos. A comparação dele em relação ao Sol. Então dá para perceber que qualquer atividade mais intensa do Sol, né, se o Sol tiver um suspiro mais forte, vai afetar a nossa vida aqui na Terra. Então, só para a gente ter uma ideia de como é que é como é que é a atividade solar, as camadas externas do Sol, pela atração gravitacional, tendem em direção ao centro. Então, a atração gravitacional leva todo esse material, é um gás que a gente tem aqui, né? A maior parte dele é composto por hidrogênio, ele vai em direção ao centro, né? Mas aumenta a pressão sobre o centro, não é essa pressão suficiente para fazer que ocorra, levar que ocorra a fusão nuclear, ou seja, os elementos de hidrogênio começam a se fundir, formando outros elementos, né? O hidrogênio se funde, vai formando hélio, vai formando, é uma sequência que eu vou mostrar depois, um diagrama um pouquinho dessa sequência que leva à formação do hélio e outros elementos, mas só que nesse processo de formação, né, já usando a teoria do Einstein, né, há uma liberação, a massa depois desse novo elemento formado é menor que a soma das massas de elementos que formaram,
que o formaram. Por exemplo, o hidrogênio, se somar 4 hidrogênios vai dar um hélio, mas a massa final do hélio é menor que a soma dos 4 átomos de hidrogênio. Então essa diferença é liberada em forma de energia. E essa energia tem uma pressão associada a ela, a pressão da radiação, e ela acaba equilibrando com essa pressão das camadas exteriores. Aí mantém o Sol equilibrado. Você tem uma energia saindo do centro, né, que equilibra essa pressão externa das camadas externas, mantém essas estrelas mais ou menos estáveis durante um período. Claro que esse processo todo é um processo muito complexo, né, e tem sempre momentos em que há uma liberação maior de energia e menores, então isso, claro, que afeta a gente aqui. E além disso, só para uma curiosidade, né, o tempo que leva, né, a ocorrer um processo de fusão liberar energia, essa energia chegar até a superfície do Sol e depois ser liberado para o espaço, leva aproximadamente 1 milhão de anos. Então é um processo bem lento o caminho, né, desses fótons, né, esses pacotes de energia até chegar na superfície. Então vamos ver agora, acompanhar alguns dados do processo, né? A gente tem aqui o hidrogênio fundindo com hidrogênio, né? Aqui de uma maneira bem humorada a gente chama né? 2 átomos de hidrogênio fundindo, formando o deutério, né? Aí já libera, né, o neutrino. E novamente esses 2 átomos, esses deutérios fundem com hidrogênio, aí depois formam o trítio, e aí depois o trítio funde, né, 2 átomos, e formam o hélio, liberando novamente 2 átomos, e antes disso a gente tem a liberação de radiação, né, de energia na faixa dos raios gama, que é onde ela é liberada no núcleo solar. E quando chega na superfície, a maior parte dela já está na faixa, uma parte é liberada na faixa do visível. Então, a variação de energia, pela equação de Einstein, a energia é igual à variação da massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Então, um pouquinho de matéria que é transformada em energia é uma quantidade enorme. É isso que levou à construção da bomba atômica. Então aqui a gente tem o núcleo do Sol, que a temperatura dele chega a 15 milhões de graus Celsius, né, aproximadamente, né? Claro que são dados. Depois do núcleo a gente tem uma zona que a gente chama de zona radiativa, né, onde essa radiação, né, vai se deslocando. Depois tem uma zona convectiva, que por troca de energia ela vai passando de uma região para outra. Né? Depois a gente tem a fotosfera, que é o que a gente observa aqui a olho nu, né, que a temperatura dela é uma temperatura característica de 5.800 Kelvin. E depois da fotosfera, nós temos, isso aqui é um gás, né? Então a gente tem a cromosfera e depois a coroa solar. Então essa é a composição do Sol, né, da estrutura do Sol, né? E essas grandes manchas solares que aparecem na sua superfície, que a gente consegue acompanhar, né, elas estão associadas à grande atividade do Sol. Então aí tem uma associação do tamanho da Terra em relação ao Sol que a gente viu e essas grandes explosões. E a Terra, claro, que nos protege, né, a gente tem aqui um cinturão, né, tem um campo magnético na Terra, né, gerado e esse campo magnético protege a gente. Então a energia que é liberada pelo Sol, né, vem partículas também carregadas, emitidas para o espaço, além da radiação. Essas partículas carregadas a gente consegue ficar protegido da ação delas, né, pelo cinturão de Van Allen. Então essas partículas seguem esse caminho aqui, que é o campo magnético da Terra, e quando a intensidade é muito grande, quem mora aqui próximo dos polos magnéticos tem aquela visão das auroras, né? Que é muito bonita, a gente não consegue observar aqui. A atmosfera protege a gente, grande parte da radiação que é incidente, né? O visível atravessa a atmosfera, e aqui tem o infravermelho, né? Que também uma parte dele é filtrada, né? Agora, quando fala em micro-ondas, ondas de rádio atravessam a atmosfera. O ultravioleta, ainda bem que é filtrado, né? O raio-x e os raios gama. Então nós estamos protegidos desse aqui que são mais energéticos. Né? Claro que tem atividade, a gente acompanha o aparecimento de buracos na camada do ozônio, que é o que filtra esse ultravioleta, então uma parte dele tem conseguido penetrar em algumas regiões, então por isso que é uma proteção, é necessária uma proteção maior, né? Quando se está presente no Sol. Bom, mas tem um período da história, que é isso que eu vou apresentar agora, que entre 1645 aproximadamente e 1715 ocorreu o que é conhecido como mínimo de Maunder. É um período em que a atividade solar foi muito pequena, né? Quase não foram detectadas manchas solares na sua superfície. É claro que aqui estava começando a observação do Sol com instrumentos, né, a partir dos instrumentos, e aqui a gente vê que nesse período quase não houve atividade, e nesse período
a temperatura na Terra diminuiu bastante. Logo depois, a atividade solar ficou mais intensa, a gente tem depois um outro mínimo de Dalton e depois a gente volta ao nosso ciclo atual, onde o Sol aumentou bastante sua atividade. Então, há diversos trabalhos que comprovam que nesse período aqui, do mínimo de Maunder, a temperatura na Terra diminuiu, se associa a essa atividade solar. Aqui são os ciclos solares que a gente tem registrados, quando começou a registrar precisamente os ciclos, de 1760 até aqui, até nesse período. Agora nós estamos no 23º ciclo, entrando no 20º, acabou o 23º ciclo agora, vamos chegar ao 24º, que se percebeu que há uma periodicidade na atividade solar. Aproximadamente cada 11 anos, a gente tem um ciclo, tem um máximo de atividade, depois o Sol diminui a atividade, depois volta novamente. E tem um trabalho recente, de 1991, publicado na Science, que é mostrado nesse trabalho que a largura desse ciclo, ou seja, quanto maior fosse, mais longa for a duração do ciclo, menor a sua atividade. Quanto mais curto for esse ciclo, ou seja, tem ciclos que eles variam entre 9 anos e alguns meses e mais de 11 anos. Quando o ciclo é mais longo, quer dizer que já se sabe que a atividade dele vai ser menor. Quando os ciclos são mais curtos, esses ciclos aqui, a atividade é mais intensa. Nos últimos anos, a partir do século XX, meados do século XX, um pouquinho antes, de meados do século XX, começou a haver ciclos mais curtos, que a gente viu com uma atividade maior e foi onde houve também um grande aquecimento. Logo depois, esses ciclos ficaram mais longos um pouco, a temperatura arrefeceu um pouco e voltou novamente a ter ciclos mais curtos. Então, aqui mostra esses últimos ciclos de atividade. A gente vê que nos anos 60, 50, 60, foi um ciclo bem intenso. E agora nós estamos entrando no 24º ciclo, que é esse daqui. Então está acabando agora o 23º ciclo, em 2007, estamos iniciando um novo ciclo e vamos ver agora que tipo de ciclo que nós vamos ter, se vai ser um ciclo mais longo ou mais curto, se vai ter uma atividade mais intensa ou menos intensa. Isso é o que está se aguardando agora. Claro que já há análises que indicam que ele pode ser mais intenso. E também, recentemente, saíram alguns pesquisadores que defendem que ele vai ser um ciclo menos intenso. Bom, e essas aqui são representações mostrando que a Terra, naquele período do ciclo de Maunder, o rio Tâmisa chegava a congelar com frequência. Já se fala, esse aqui é um trabalho, referência de um trabalho publicado na Science, em 2001, que mostra que naquele período houve uma diminuição da temperatura na superfície da Terra, que chegou a ter, no hemisfério norte, algumas regiões chegar a diminuir mais de 1 grau Celsius, em média a temperatura, mais de 1 a quase 2 graus Celsius a temperatura. Então, que mostra o efeito da atividade solar sobre a temperatura superficial da Terra. Então, aqui mais um trabalho associado à atividade do ciclo de Maunder, que foi publicado também recentemente, nos últimos anos. Então, há diversos trabalhos que tentam associar a atividade solar com a mudança, variação de temperatura na superfície da Terra. Bom, agora nós vamos ter um intervalo e após o intervalo nós vamos apresentar mais algumas informações agora sobre, nos últimos anos, como se essa mudança de temperatura, que estão detectando, a variação da temperatura, realmente pode ser causada por ação do ser humano, pela emissão do CO2 na atmosfera.